Fé, rapaziadinha, vamos dar continuidade aí nos nossos estudos do PET, primeiro ano. Nossa primeira semana, a gente vai falar sobre o espaço urbano. O espaço urbano ele pode ser definido como o espaço das cidades, né? Conjunto de atividades que ocorrem numa integração social com a disposição das casas, dos edifícios, as atividades, as práticas econômicas, sociais e culturais que acontecem, né? O espaço da cidade é uma paisagem representativa do espaço geográfico. É um território onde ocorrem as práticas políticas, lugar onde acontecem as visões do mundo, as mediações culturais, um espaço de convívio mesmo. A gente precisa estabelecer uma distinção entre o urbano e a cidade. Existem cidades que não são consideradas urbanas porque elas possuem uma quantidade pequena de habitantes e uma dinâmica econômica baixa, pouca movimentação econômica. Por isso, a gente precisa dizer que o espaço urbano ele é economicamente produzido, é onde se produz a economia, mas que existe a interação social, onde se vive socialmente. Com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade, né? Ele passou a construir as cidades, os espaços de moradia. Então, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, que é o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, ele começou a ser a principal representação da modernidade. Aí a gente tem a evidência de como a industrialização ela interfere e aumenta a intensidade do processo de urbanização. Antes da primeira Revolução Industrial, cerca de 90% da população das diferentes sociedades era rural apenas. Atualmente a gente está na terceira Revolução Industrial, né? E a humanidade hoje está, na sua maioria, urbana. A maior parte da população do mundo ela vive em meio urbano. Isso referente aos dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. A gente tem aqui uma imagem que ela mostra bem essa questão do espaço geográfico, a divisão entre um urbano e uma sociedade rural. A gente tem aqui, provavelmente, uma cidade grande, né, uma metrópole, tem bastante carro aqui, como vocês podem ver, uma fábrica, um estacionamento aqui, barulho, buzina, uma barulheira. Aqui a gente tem um meio mais rural, parece ser um lugar mais calmo, uma cidade menor, uma praça com uma árvore, o pessoal andando a pé, uma pessoa de bicicleta, a gente sentado no banco da praça. A gente tem esses dois contrastes. Vamos aqui para as atividades, pessoal. A1. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são. Quais que são as maiores cidades? As cidades que são as protagonistas do ponto de vista urbano. A gente tem aqui as opções, certo? Com base no que a gente já vem discutindo. Aí a gente tem a 2. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A gente tem que prestar atenção bem nessa frase. Nível de urbanização baixa não significa pequena população urbana, ou seja, um lugar que tem uma população urbana baixa não quer dizer que tem pouca população, se tratando de um país, por exemplo. A gente tem aqui a China, que tem 40% da população chinesa, ela mora nas cidades, no meio urbano. Mas mesmo assim é o país com a maior população urbana do planeta, que são cerca de 525 milhões de pessoas. A gente tem também as cidades da Índia, que é um país com menos de 30% da população no meio urbano. Olha só, menos de 30% dos indianos moram no meio urbano, mas mesmo assim esses 30% são mais de 330 milhões de habitantes, certo? Aí, com base nesse textinho, a gente pode perceber que o melhor conceito de urbanização é como é que a gente pode definir melhor a urbanização. A gente tem aqui o crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais no mundo, aumento do espaço físico das cidades, crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais, ou aumento do número absoluto da população que vive nas cidades.
certo? A gente consegue a resposta com base na reflexão desse textinho aqui e com base no que a gente já sabe sobre o assunto também. Aqui na 3, observe a letra da canção abaixo. Nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. É uma música dos Engenheiros do Havaí, chama Muros e Grades. Aí nesses versos aqui, existem alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos, dentre os quais a gente pode mencionar a crescente desorganização e descentralização das cidades, a violência familiar e o aumento do sequestro em domicílios, a onda de protestos que marcou o Brasil a partir de maio de 2013, a violência urbana e o baixo padrão de vida sociocultural contemporânea. A gente vai assinalar uma delas, que é a 4. A Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas como VOF, verdadeiro ou falso. Essas alternativas elas têm a ver com a urbanização da população mundial. A gente vai colocar se é verdadeiro ou falso as afirmações. A gente tem a 5. Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por dois argumentos de elementos principais: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Explique ambos os fatores, os atrativos e repulsivos, exemplificando cada um deles. A gente precisa, considerando a era moderna, a gente pode afirmar que o processo de crescimento do espaço urbano ele acontece por causa de duas coisas: os fatores atrativos, o que atrai isso acontecer, e o que faz isso não acontecer, são os repulsivos. A gente precisa separar esses fatores dando alguns exemplos. A gente tem que dar um exemplo de algo que faz aumentar o crescimento do espaço urbano e alguma coisa que faz diminuir o crescimento do espaço urbano, certo? Por hoje é só, a gente volta na semana que vem, pessoal. Muito obrigado, valeu!